Então, como é formada a comissão de licitação? Me acompanha aqui no nosso esquema. Vamos lá. Olha só, como é que funciona a formação da comissão de licitação? Como é que a gente faz aqui com a comissão de licitação, para a gente saber os detalhes que caem em prova sobre a formação dessa comissão? Só um minutinho. Deixa eu arrumar essa canetinha nossa aqui, tá? Ó, a comissão de licitação, ela é formada por quantos servidores? Tá? Número de servidores, 3. No mínimo, 2 servidores devem ser efetivos de carreira. Bacana? Agora, no que diz respeito ao convite, nós podemos ter uma substituição da comissão. Nós vamos substituir essa comissão por quem? Nós vamos substituir essa comissão por um servidor efetivo designado. Joia? Por um servidor efetivo designado. Aí ele vai trabalhar no convite. Lembrando que essa comissão pode ser permanente, ou seja, já existe no órgão, o órgão já tem o costume, ou pode ser especial. O quê? Que ela vai ser criada para o evento, para a licitação. A comissão permanente, os servidores, eles terão uma durabilidade de investidura. É como se fosse um mandato. O prazo desse mandato é de 1 ano. E a comissão especial, ela pode ser formada por servidores e ela também pode ser formada por particulares que têm o conhecimento técnico necessário, tá bom? E tem a sua reputação ilibada. Moral da história: tem que conhecer do assunto, tem que ter o conhecimento técnico e tem que ser uma pessoa com honra, com moral, com ética, que tem a reputação ilibada. Bacana? Além da comissão, vamos lá. Existe um prazo mínimo muito cobrado em prova, que é para a administração receber as propostas e realizar o evento. Joia? Ela recebe os envelopes. E quanto tempo que ela vai realizar o evento? Em quanto tempo ela vai analisar? Tem um prazo mínimo a ser respeitado. Como é que é esse prazo mínimo? Ó, grava aqui os dias. 45 dias. Menos 15 fica quanto? 30 dias. Menos 15 fica quanto? 15 dias. Depois nós temos 8 dias úteis. E nós temos 5 dias úteis. Quanto será 45 dias? Quando nós estivermos falando da modalidade concurso e quando nós estivermos falando da modalidade concorrência, mas não é qualquer tipo de concorrência. É a concorrência de empreitada integral, tá bom? Ou quando nós estivermos falando do tipo de licitação melhor técnica ou do tipo técnica e preço. Se não for nesses casos, vai para 30 dias. Ou seja, nós teremos aqui a concorrência nas demais hipóteses. Além disso, eu vou ter o quê? Dentro de 30 dias? A tomada de preços. Quando que vai acontecer a tomada de preço? Se for a tomada de preço de melhor técnica ou técnica e preço. Não ficou faltando? Para onde vai o restante? Cai na regra do quê? Dos 15 dias. Então aqui nós teremos a tomada de preços dentro das demais, o quê, meus caros? Dentro das demais hipóteses.
Bacana. Além disso, junto com a tomada de preço, na regra dos 15 dias, eu também coloco quem? O leilão. E nós teremos 8 dias úteis para o pregão e 5 dias úteis para o convite. Bacana, então esse é o prazo mínimo para o recebimento das propostas ou a realização do evento. Agora, impugnação do edital. Quanto que o particular ou alguém pode impugnar o edital? Como é que isso funciona? Seguinte, eu tenho duas pessoas que podem impugnar o edital, que é o particular ou o licitante. Como é que funciona isso? O licitante, olha só, o cidadão, ele vai ter um prazo de 5 dias úteis. E ele pode impugnar o edital até quando? Ó, ele tem que impugnar antes do quê? Da habilitação, da abertura dos envelopes para a habilitação. A administração pública, ela tem o quê? Ela tem 20 dias para proferir uma decisão sobre isso. E o licitante? O licitante, como ele está dentro da administração, ele tem 2 dias úteis para fazer isso. Joia? Que vai ser antes também do quê? Da habilitação. Mas observe, no caso do licitante, a administração não tem prazo para resposta, mas caso é julgado procedente, haverá uma suspensão da licitação, mas uma invalidação de todo o procedimento licitatório, tendo que ser extinto todos os seus atos desde o começo e fazer uma nova licitação. Agora, como é que funciona a impugnação no pregão? Tá bom? A impugnação no pregão é contra os atos da administração. Antes da habilitação. E a administração tem 5 dias para proferir o julgamento. Beleza? Aí nós temos aqui algumas diferenças, rapidinho, que eu tirei de um manual do Tribunal de Contas da União. Como é que fica? Ó, impugnação no pregão presencial, ele pode protocolar o pedido até 2 dias antes. Se for no pregão eletrônico, tá bom? Ele pode encaminhar por meio eletrônico até 2 dias úteis antes. Tá bom? Então, ó, 2 dias úteis antes e 2 dias úteis antes também, tanto no pregão presencial quanto no eletrônico. Agora, se ele quer apenas esclarecimentos no pregão presencial, ele pode pedir o quê? Dentro de 2 dias úteis. Então, nosso marca-texto aqui, ó, dentro de 2 dias úteis. Agora, se for esclarecimento no pregão eletrônico, isso será o quê? Em até 3 dias úteis. Joia, eu não vou ficar lendo essa parte aqui, porque eu preciso que você entenda. Então, a parte principal eu destaquei ela para você. Agora, existe recurso na Lei de Licitações e Contratos? Como é que funcionam esses recursos? Como é que eu faço para recorrer? Então, vamos lá. Meus caros, o recurso ele será contra os atos da administração. As pessoas, eles têm alguns prazos para fazer esses recursos. Se for na concorrência, tomada de preço e tomadas de preço, será de 5 dias úteis. Se for no caso do convite, será 2 dias úteis. Se for no caso do pregão, serão 3 dias úteis. Se o licitante ficar indignado, ele pode impugnar os recursos, tá bom? Dos outros licitantes. E o prazo ele vai se repetir. Como é que vai ficar o prazo? No caso de concorrência e tomada de preço, serão 5 dias úteis. No caso do convite, serão 3 dias úteis. Opa, minto, desculpem-me. 2 dias úteis. E no caso do pregão, serão 3 dias úteis. Joia, bacana. Agora me acompanha. Nós vamos entrar num tema que se chama contratação direta. Então, para você entender a contratação direta, você tem que entender o raciocínio da licitação. A regra é que para o Estado comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, ele tem que fazer o quê? Ó? Ele deve fazer a nossa querida licitação. A exceção
é não fazer licitação. Para esse nome de não fazer licitação, eu chamo de quê? Ó, do nosso tópico, que é a contratação direta. Quando vai acontecer a contratação direta? Nós temos a contratação direta por inexigibilidade e nós temos a contratação direta por dispensa de licitação. A contratação direta por inexigibilidade, ela acontece quando nós temos a inviabilidade de competição. Tá bom? E quando nós temos inviabilidade de competição? Em 3 casos. No artista consagrado, quando a administração ela quer contratar um artista consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Quando a administração quer contratar um fornecedor exclusivo. E quando a administração quer contratar também um serviço notoriamente técnico e especializado, tá? Isso aqui é notório, não tem dúvidas, de natureza singular. Então, serviço técnico especializado, que notoriamente ele tem a natureza singular. Só uma pessoa presta. Joia? A inexigibilidade ela comporta um rol exemplificativo, que no latim nós podemos chamar de numerus clausus. Agora, a dispensa, nós temos a licitação dispensada e nós temos a licitação dispensável. A licitação dispensada é quando nós temos alienação de bens entre a própria administração. A licitação dispensável será nas demais hipóteses. O que eu quero que você faça? Eu quero que você decore a inexigibilidade, entenda a dispensada e dê uma lidinha, mas não precisa decorar a dispensável. O rol da dispensa é um rol taxativo, que nós chamamos no latim de numerus clausus. Aqui a gente chama de numerus clausus. Aqui a gente chama de números apertos. Corrijam aí para mim. Então, ó, alienação de bens, beleza. A licitação dispensada comporta um ato administrativo vinculado. Logo, diante da hipótese, é uma obrigação dispensar. A licitação dispensável, ela comporta um ato administrativo discricionário, ocasião em que o agente público pode escolher se ele vai dispensar ou não. Então, vamos lá. Inexigibilidade de licitação. Ele apresenta o que para a gente? Como nós já conversamos, um rol meramente exemplificativo. De acordo com nossa legislação, quando que será a inexigibilidade? Ó, fornecedor ou vendedor exclusivo, tá bom? Produtor, fornecedor exclusivo. Serviços, ó, serviços técnicos de natureza singular, com notória especialização, e para contratação de artista consagrado. Essas 3 tem que decorar. Os serviços técnicos especializados, eles servem para várias coisas. Quais são, de acordo com o TCU, as hipóteses que eu vou ter o serviço técnico? Primeiro, um estudo técnico, parecer, perícias, avaliações, assessoria técnica, auditoria, advocacia judicial administrativa, treinamento de pessoal ou restauração de obra de arte. A regra é que essas contratações elas sejam feitas pela modalidade concurso. E a exceção, nós teremos a contratação direta, que é o que nós estamos estudando, por meio do quê? Da inexigibilidade.
Bacana? Inexigibilidade. Agora, a dispensa de licitação, nós temos um rol, e esse rol, ele é um rol meramente o quê? Ó, só um minuto. Esse rol é um rol taxativo, são apenas as hipóteses previstas na lei, ponto final, não abre margem de interpretação para agente público, tá bom? A licitação dispensada é um ato administrativo vinculado, e o raciocínio que eu quero que você tenha mais uma vez é a alienação, a comercialização de bens. De bens entre quem? Entre a própria administração, direta ou indireta, de todos os estados. Quais são as hipóteses aí, ó? Dação em pagamento, doação, permuta, investidura, venda para o outro órgão e outras coisas. Bens móveis, as mesmas coisas, tá bom? E para a gente fechar, requisitos para alienação. Quando a administração não quer mais um bem, esse artigo ele traz para a gente, o artigo 17, que é o caso da licitação dispensada, quais os requisitos para a administração alienar um bem? Ó, se for um bem imóvel, ó, só ficando claro, essas outras partes aí eu prefiro que você leia cada hipótese, a gente não está aqui para decorar nada. O decoreba você faz em casa sozinho, nosso trabalho é um trabalho de entendimento. Então, ó, bens imóveis. Quando é que eu vou fazer, o que eu vou fazer para alienar um bem imóvel? Seguinte, eu tenho que ter uma autorização legislativa. Depois, eu tenho que ter uma avaliação prévia. Depois, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter o interesse público devidamente justificado. Por que o Estado quer vender? Não é porque simplesmente quer. E essa venda, justificado, e essa venda vai acontecer na modalidade de licitação concorrência, não é bem imóvel. Agora, quando eu falo de bem imóvel, o que eu tenho que ter? Eu não preciso de autorização legislativa, eu tenho que ter, pelo menos, né, uma avaliação prévia. Eu tenho que ter também o interesse público devidamente justificado. E eu tenho que ter também, fazer licitação, mas essa licitação, ela pode ser em qualquer modalidade. Bacana? Então, isso é como a administração ela faz para vender seus bens. Agora, na licitação dispensável, que é aquela outra que nós vimos, a última, que não é alienação de bens entre a própria administração, é o resto, nós temos um rol também taxativo, são apenas as hipóteses previstas na lei e ponto final. E o ato administrativo aqui ele é discricionário, porque o agente público ele pode escolher se ele vai alienar ou não, se ele vai dispensar ou não. Raciocínio são todas as demais hipóteses. Não é inexigibilidade, não é alienação de bens entre a administração, nós temos casos de licitação dispensável. Aqui no nosso esquema, eu coloquei tudinho aí para que você possa ler, caso você não tenha ainda acesso à lei e para que fique organizado em seu material. Bacana? Tá aí todos os incisos, eu não preciso entrar no decoreba com você. Agora, anulação e revogação da licitação. Vamos lá, rapidinho, vamos fechar aqui nosso esquema. Como é que acontece a anulação de uma licitação? O motivo da anulação é ilegalidade. Não, a lei não seguiu. Quem é que faz? Pode ser a administração de ofício ou o poder judiciário quando provocado. O efeito é aquele efeito extunc. Efeito extunc é aquele que retroage. Ele alcança tanto a licitação quanto o contrato. E quando ele pode ser feito? Ele pode ser feito a qualquer tempo, tá bom? Tanto dentro da licitação quanto dentro do contrato. E indenização? Eu vou ter indenização quando eu falo de anulação da licitação, ó, a regra, deixa eu só achar minha canetinha, a regra é que não tenha indenização. A exceção é só com os gastos já
realizados, já feitos, já dispendidos. Ou seja, se o licitante já gastou um mês de trabalho, a administração tem que pagar para ele o quê? Um mês de trabalho. Diferente da anulação, nós temos a revogação. Qual é o motivo da revogação? É por simples inconveniência ou inoportunidade. Ou seja, porque o administrador público quis, ele viu que não era mais, que era melhor ele fazer outra coisa ou deixar de fazer. Isso aqui quem faz não é o Poder Judiciário e a administração, mas sim apenas a administração. O seu efeito é quis nunc, que é aquele efeito que não volta no tempo, ou seja, ele não retroage, e ele atinge o quê? Ele atinge apenas a licitação. Então, quando que ele pode ser feito? Só antes do contrato. Porque a revogação não pode ser feita onde? No contrato. Na revogação, tem indenização? Existe indenização, mas quem é responsável pela indenização é quem deu causa à revogação. Então, se o particular não trabalhou direito, ele paga a indenização. Tá bom? Se a administração revogou sem motivo nenhum, ela paga a indenização para o particular. Bacana é quem deu causa. Agora, fecha aqui em mim. Seguinte. Após feita a licitação, o objetivo da administração é fechar um contrato. Bacana, então um raciocínio muito simples. Fiz a licitação, observei todo o procedimento, os princípios, eu fecho um contrato. Joia? Então, a nossa segunda lição será contratos administrativos, em virtude dessa continuidade prevista dentro da própria lei de licitações e contratos. Me acompanha aqui no meu esquema, vamos entender isso aqui, ó. Então, a administração, o objetivo da administração é fazer o quê? O objetivo da administração é fechar um contrato, ele vai firmar um acordo com um particular e isso será após a administração. Um acordo ele é formalizado por meio de um contrato. O contrato administrativo, ele é diferente de um contrato comum. Por que ele é diferente de um contrato comum? Porque ele tem supremacia. E a supremacia de um contrato administrativo, ela é demonstrada, ela é expressada por meio das famosas e lembradas cláusulas exorbitantes, também chamadas de cláusulas leoninas. Tá bom? Então, como é que é um contrato? Quais são as características de um contrato da administração? Para a gente fechar isso aqui com chave de ouro, ó. O contrato é bilateral, porque ele tem duas partes. O contrato é formal, porque ele tem que ser por escrito. Então, ó, bilateral, ele tem duas partes. Formal, por escrito. Se a regra é que ele seja por escrito, a exceção é que ele seja o quê? Verbal. Quando nós teremos o contrato verbal? Nas pequenas compras de pronto pagamento, ou seja, eu vou pagar ali na hora, não vou enrolar, tá bom? E que o valor não ultrapasse R$4.000. Então, o contrato deixa de ser escrito, formal, e passa a ser informal, ou seja, é um contrato verbal. Ele é oneroso porque ele gera ônus, ou seja, ele gera gastos, e ele é comutativo porque ele é recíproco. Ele gera gastos para as duas partes. Recíproco. Ele é intuito personae porque ele é personalíssimo, o que significa dizer que ele só pode ser prestado pela pessoa que contratou, e nós temos uma exceção que outra pessoa vai prestar, que é a chamada subcontratação. O próprio contratado contrata outra pessoa para fazer o serviço, mas a subcontratação ela não é total, ela só pode ser parcial e ela deve estar expressamente prevista no edital. Lembrando que a supremacia da administração é formada pelas suas cláusulas exorbitantes. Então, já que a administração tem cláusula exorbitante,
Eu, particular, eu tenho que aceitar aquelas cláusulas. Eu estou lidando com a administração pública. Então, ou eu aceito ou não aceito. Se eu aceitar, vai ser com aquelas cláusulas. Logo, qual é a natureza jurídica do contrato? É que ele seja um contrato de adesão. Joia? Nós temos alguns princípios, que é a autonomia da vontade. Eu, particular, participo se eu quiser, ninguém está me forçando. O princípio da lex inter partes, tá bom? O contrato é a lei entre as partes. E o princípio do pacto sunt servanda, que significa que quando as partes firmam um contrato, elas firmam um pacto, que deve ser cumprido, deve ser observado. Cláusula exorbitante. Primeira cláusula exorbitante é a alteração unilateral do contrato. A administração pode alterar o contrato? Sim ou não? Pode. Ela pode alterar de forma o quê? Unilateral. Bacana. Só que, ó, seguinte, o que vai acontecer aqui no que diz respeito a essa alteração? Nós temos dois tipos de cláusulas, tá bom? Nós temos as cláusulas regulamentares ou de serviço e as econômicos financeiras. Então, ó, nós estamos lidando com dois tipos de cláusulas no contrato. Nós temos as cláusulas regulamentares ou de serviço, que elas serão modificadas para uma melhor adequação técnica ou especificações do projeto. A lei, para esse caso, não trouxe limite. E nós temos também as cláusulas econômico-financeiras. Nessa hipótese, a lei trouxe o quê? Limite, logo há. Logo, existe limite. Então, comumente, eu posso alterar 25%, tanto para acrescentar quanto para diminuir o projeto do projeto inicial. Tá bom? Então, a administração, no meio do contrato, ela pode querer mais 25 ou menos 25. Agora, pode acontecer que seja acréscimo ou diminuição de 50% em um caso específico, que é a reforma. Mas é a reforma de quê, professor? De edifício ou de equipamento. Bacana, dá um print screen aí, ó. Vamos voltar aqui no nosso esquema. Ó, cláusulas regulamentares ou de serviço. Como é que vai ficar? Ó, aqui não tem limite. Joia? Agora, cláusula econômica financeira, elas não podem ser alteradas unilateralmente, porque tem que ser mantido a manutenção. Tem que ter justa causa. E como é que fica? Quais são as hipóteses? Quando eu falo das cláusulas regulamentares ou de serviço, eu vou modificar para uma melhor adequação técnica. Agora, se for o valor contratual, que são as cláusulas econômicas financeiras, eu posso observar o quê? Até 25% do valor inicial, como regra, e se for para reforma de edifício ou equipamento, até 50%. Então, são essas duas hipóteses. Cláusula regulamentar ou financeira, não há limite. Cláusula econômica financeira tem limite. Para aumentar ou diminuir 25% é a regra. E se for reforma de edifício ou equipamento, 50% é a nossa exceção. Bacana? Agora, rescisão unilateral. A administração pode rescindir? Pode. O particular não está cumprindo o contrato direito. O que eu, a administração, vou fazer? Eu vou reincidir. Eu vou desfazer o meu contrato. Então, o que a administração faz? Isso acontece durante a execução do contrato. E o objeto do contrato passa para a administração. É bem tranquilo. Lembrando que a licitação é um processo. Logo, ele significa que existe o quê? Contraditório e ampla defesa. Então, essa rescisão ela tem que ser motivada. Ela tem que ser justificada. Olha aqui. Quem deu causa é o particular. Olha os exemplos aqui. Ele não cumpriu as cláusulas, tá bom? Ele cumpriu de forma irregular as cláusulas, ele teve lentidão no seu cumprimento, atrasou de forma injustificada, enfim. Mais uma vez, os incisos da lei, eu peço que você leia em casa, porque aqui nós viemos para entender. O decoreba eu deixo para você. Aí eu trouxe mais uma vez no material, tudo certinho, bacana, para você poder ler tudinho. Joia? E caso você não tenha acesso à lei, enfim, para que você faça da forma como você acha melhor.
Tá bom? Olha só, o particular ele vai ser ressarcido dos prejuízos previstos, ele vai ter a sua garantia devolvida. Joia? Nessa rescisão sem culpa do contratado. Agora, nas demais hipóteses, a administração não dá nada para ele. A rescisão sem culpa ela está nos incisos 22 até o inciso 25, 26, 27. Aqui tem as consequências da rescisão, mas isso aqui eu peço que você leia depois. Nossa próxima cláusula exorbitante é a fiscalização. Vem cá, me acompanha. Como é que funciona a fiscalização? A fiscalização é um exemplo de controle concomitante da administração, feito durante o ato. E lá no local da obra, a administração tem que deixar, sabe o quê? Aquela pessoa que eu vou te contar no nosso próximo bloco.